Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos dando prosseguimento aos nossos estudos sobre a ética cristã e os 10 mandamentos. E hoje nós vamos contemplar exatamente o 10º mandamento com o tema da lição 8, ambições erradas. Nossos textos básicos serão de Êxodo 20, 17 e de Deuteronômio 5, 21. Daqui a pouquinho nós vamos estar lendo estes textos, acompanhados por vocês, para que Deus nos enriqueça e nos esclareça ainda mais a respeito do 10º mandamento. E queridos e queridas, eu quero convidá-los então a orar, pedindo a bênção de Deus por estes momentos tão especiais que nós vamos passar juntos na presença dEle, aprendendo mais da sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado por todas as bênçãos recebidas da mão do Senhor. Nós queremos te louvar porque tu és o Deus provedor, o Deus que tem prazer em abençoar seus filhos, o Deus que nos socorre, nos protege, nos guia, nos ensina. E diante desta lição tão importante, que estamos concluindo o tema hoje da ética cristã e os 10 mandamentos, nós te pedimos que seja conosco, nos dando discernimento, unção, para que este assunto alcance as pessoas nas suas necessidades e fale profundamente com cada coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Com esta lição, cujo título é Ambições Erradas, nós pretendemos refletir sobre o 10º mandamento do Senhor, examinar-nos a nós mesmos, a fim de alcançar uma vida de grande contentamento, para que nós possamos valorizar todas as bênçãos recebidas do Senhor. E nós queremos convidá-lo nesse momento a ler comigo os versículos, os textos que são os textos básicos de hoje. São em Êxodo 20, 17 e em Deuteronômio 2, 21. Os textos são muito similares, com pouquíssima variação, mas o que torna-os distintos é que quando Moisés menciona esse mandamento em Êxodo 20, 17, ele está falando para a geração reunida ali ao pé do Monte Sinai, saída do Egito, e falando ali das tábuas que recebeu das mãos do Senhor. Quando ele menciona essa lei em Deuteronômio 2, 21, está sendo uma releitura da lei para as novas gerações cujos pais morreram no deserto e já estão próximos da terra prometida. Então é muito interessante nós vermos a relação, né, desses dois textos, que são tão similares, na verdade são os mesmos, diferenciam muito pouca coisa, mas que são para gerações diferentes. Então vamos ler juntos Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E lá em Deuteronômio 2, 21, não cobice a mulher do seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem a sua propriedade, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E o nosso versículo-chave é exatamente o que está em Êxodo 20, 17. Vamos reler? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.
Mas para que nós possamos compreender bem tudo que nós vamos refletir hoje, antes é preciso que nós entendamos o que é a cobiça. Segundo o dicionário Hallwise, a cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, o desejo imoderado de bens, riquezas ou honras. E os sinônimos para essa palavra são ambição, avidez, concupiscência. Então, é uma palavra muito abrangente. Ela fala de se desejar ardentemente e imoderadamente bens, riquezas ou honras. Uma vez um repórter perguntou a um milionário quanto de dinheiro é necessário para ser feliz. Sabe o que ele respondeu? Apenas um pouco mais. Isso vem ilustrar aquele ditado repetido, por nós, de quanto mais, Quanto mais as pessoas têm, mais elas desejam ter. Então, a cobiça é um sentimento, um desejo que nunca se satisfaz, Aquele desejo imoderado de ter sempre mais e de ter o que é do outro. Provavelmente, durante a nossa vida, nós todos já desejamos ou cobiçamos alguma coisa na nossa infância, na nossa juventude, ou mesmo até na vida adulta, mas nós vamos refletir sobre estes sentimentos que são praticamente inerentes ao ser humano. O nosso texto é baseado no capítulo 10 do livro A Ética dos 10 Mandamentos, de Hans Heifler, e nós vamos refletir, então, sobre o não cobiçarás. E o primeiro tópico que a gente vai ver chama-se cobiçar à luz do Antigo Testamento. Como eu disse, cobiçar é tão antigo quanto o próprio ser humano. Cobiçar vem do termo hebraico hamad, que quer dizer desejar. Desejar em si mesmo não é bom nem mal, é um termo neutro, mas é apenas quando ele é mal orientado para aquilo que pertence a outra pessoa que o desejo se torna errado. Então, nós vamos ver que no 10º mandamento a palavra tem o sentido de possuir no coração uma intenção oculta, que mais tarde vai se manifestar em ações concretas de furto e roubo. O verbo hamad também se refere aos desejos íntimos que se revelam como intrigas para se apoderar dos bens do próximo. Aqui, quando eu falo não cobiçar a casa, quando o mandamento diz não cobiçar a casa que é a família do próximo, é tudo que pertence a ele. Mas quando eu digo que esse desejo é tão antigo quanto o próprio ser humano, nós vamos ver lá em Gênesis 3, no versículo 6, a descrição das características principais da cobiça. Você lembra do que se trata esse capítulo da Bíblia? Ali vai falar do Jardim do Éden, daquele paraíso que Deus colocou os primeiros humanos, e ali Deus deu a eles toda a liberdade no jardim para comer de qualquer árvore, que eles tivessem acesso, de qualquer fruto. Mas a árvore do bem e do mal, eles não foram permitidos que tivessem acesso àquele fruto. Então, ali sim, com essa proibição, vem a essa árvore se tornar boa para comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento, segundo as insinuações da serpente ali com Eva. Então, nós vamos ver que a cobiça ela estimula o paladar, olha que interessante, influencia a vista e afeta a mente humana. Mas Eva, ao receber esses 3 estímulos, ela cedeu à tentação, ela cai em pecado, ela come do fruto proibido, dando também ao marido. O primeiro pecado do homem foi resultado da cobiça de Eva, mas na verdade essa cobiça vai ainda mais profundo do que simplesmente ter acesso ao fruto proibido. É o querer ser igual a Deus, o querer ser uma deusa, um Deus, querer ser uma divindade que não dependesse do Deus Criador. Aliás, antes mesmo da queda do homem, a cobiça já tinha acontecido nas regiões celestes. Você conhece a história de Lúcifer lá em Isaías 14. Se você ainda não conhece, dá uma passadinha lá e leia. Em Números 11:4 também,
no Antigo Testamento, descreve a cobiça dos israelitas quando eles já estavam no deserto. Eles sentiam desejo pela comida dos egípcios. Eles queriam comer daquelas carnes dos egípcios. E como não podiam, começaram a chorar. É incrível como a cobiça pode ser tão forte a ponto de levar alguém ao choro. Depois, outra história bastante conhecida que se encaixa nesse mandamento também é a queda moral do rei Davi, relatada em 2 Samuel 11, né? Mostra como o 10º mandamento se relaciona ao 7º, ao 6º, como eles estão interrelacionados. A cobiça por Batseba levou o rei Davi ao adultério e ao homicídio premeditado. Foi um lamentável episódio na história pessoal de Davi e na história do povo de Israel. Isso foi terrível, marcou para sempre, né? Aquele rei, aquela família, aquele povo. O livro de Provérbios também está cheio de provérbios que relata que o espírito da ganância, ele tira a vida. Isto é, ele cria um vácuo no ser humano. Isso você vai achar em Provérbios 1:19. E muitos outros provérbios. Salomão diz que não se deve cobiçar, né, a mulher adúltera, a mulher de aparente formosura. Ele adverte a não cobiçar os finos manjares do rei. Enfim, Provérbios é um livro espetacular para você colher orientações sobre o não cobiçar. Então, o Antigo Testamento está cheio de ilustrações para nós do não cumprimento desse mandamento e de como as pessoas se deram mal com isso e foram levadas ao pecado. Agora nós podemos refletir sobre cobiçar à luz do Novo Testamento. Existem 3 palavras gregas que traduzem a ideia de cobiça. A primeira é pleonexia, que significa desejo descontrolado. Significa o desejo descontrolado de possuir o mundo e seus bens materiais, poder, influência e prestígio. Agostinho define a cobiça com a frase: desejar mais do que é suficiente. É ter além. Nessa era do consumismo, nós podemos compreender claramente o quanto as pessoas estão envolvidas no pecado da cobiça. Eu tenho um tênis, eu quero mais de um. Eu tenho um sapato, eu tenho cobiças por coisas que eu preciso, acho que preciso ter, e na verdade eu já tenho o suficiente. Isso sim é cobiça. A segunda palavra é um amor desordenado. A palavra filargíria, ou filargiria, significa amor desordenado pelo mundo. Aqui, quando nós falamos mundo, nós estamos falando de um sistema de coisas materiais, né? Esse termo expressa que o mundo é objeto da cobiça, o ídolo do qual o homem cobiçoso não pode se separar. E para nós estarmos realmente na presença de Deus, vivenciando o reino de Deus, nós precisamos abrir mão do mundo, né? O mundo aqui como um sistema maligno, um sistema corrupto, um sistema desviado da intenção original de Deus para nós. E a terceira palavra é epifimia. Epifimia é o desejo de coisas externas. Pode ser traduzido por cobiça, intenção impura, ambição, desejo intenso, desejo ardente, aspiração, concupiscência. Essas 3 palavras vão estar no Novo Testamento com a intenção de cobiçar. No Novo Testamento, a palavra predominante dessas 3, né, para cobiça é pleonexia, o desejo incontrolável de possuir o mundo, poder, influência, bens materiais. É a palavra mais usada. O grupo de palavras que pertence a essa etimologia aparece, gente, 19 vezes, 15 das quais nas cartas de Paulo. O apóstolo, ele segue a tradição de Jesus e encara a cobiça como um vício. E, além do vício, a cobiça ou avareza é encarada também como característica dos gentios. Idolatria, prática herética. O mesmo ensino é confirmado lá por Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, o versículo 3 e o versículo 14.
Então, era um sentimento que não deveria haver no judeu, não deveria haver no povo de Deus, e seria tolerável ou compreensível nos gentios. Jesus adverte repetidas vezes contra a cobiça. Haja visto o homem não viver só dos seus bens materiais. Ele fala, nem só de pão vive o homem, né? Quando ele fala isso, ele está falando, nem só de coisas materiais vive o homem. Para Tiago, a cobiça nasce no coração do homem e gera o pecado, que por fim acaba levando à morte. Aí você vai encontrar isso aí no capítulo 1 de Tiago. A cobiça nem sempre leva aos resultados desejados. Cobiçais e nada tendes, diz Tiago 2, aliás, Tiago 4, no versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Bem, é um tema muito interessante e eu me enriqueci muito durante essa semana preparando esse estudo e o Senhor falando ao meu coração do interrelacionamento dos mandamentos. E nós vamos compreender isso muito bem. Mas será que existem ambições santas? Ambições permitidas por Deus? Nem todos os desejos do coração são proibidos pelo 10º mandamento. Deus cria desejos dentro do nosso coração a fim de que busquemos algo que Ele mesmo quer nos dar. Os desejos são inerentes ao ser humano, pertencem ao homem. Deus colocou isso em nós. Muitos negócios na vida social estão baseados nos desejos. Os bons desejos são aprovados por Deus, desejos que não entrem em choque com a palavra de Deus. Então, me é permitido desejar ter a minha casa, desejar ter uma família, desejar possuir algo, mas, como eu disse lá atrás, a intencionalidade é que vai fazer a diferença nesse desejo descontrolado de ter o que o outro tem, né, de ambicionar o que ele tem, de cobiçar o que ele tem, ou mesmo nem sempre ter do mesmo, mas o mesmo, né? Então, é muito grave. O desejo de crescer e prosperar representa muitas vezes bênçãos de Deus. Há exemplos na Bíblia que confirmam isso, como é o caso de Abraão, de Isaac, de José. Paulo, o apóstolo Paulo, queria crescer mais e mais, abrir mais e mais igrejas, ganhar mais e mais almas para Jesus. Isso talvez nós possamos considerar aqui, entre aspas, ambições santas, né? John Stott, ele escreveu o seguinte: a ambição pode igualmente referir-se a fortes desejos altruístas em lugar de egoístas, piedosos ao invés de mundanos. Resumindo, é possível ter ambições para Deus. A ambição refere-se aos alvos da nossa vida e ao incentivo que temos de atingi-los. A ambição de uma pessoa é aquilo que a motiva, que a impele, revela a mola principal de suas ações, suas mais secretas motivações. Isso está em A Mensagem do Sermão do Monte, nas palavras de John Stott, da editora ABU. Bom, então nós vamos ver que não está errado alguns desejos que temos. São desejos altruístas, são desejos sinceros, são desejos que Deus aprova, né? Mas nós precisamos evitar a intencionalidade maligna desses desejos, descontrole e todas aquelas coisas negativas que nós vimos anteriormente. Então, como evitar isso? Como evitar a cobiça? Nós temos algumas formas de fazer isso e nós vamos compartilhar com vocês. O tópico número 1 seria inclinar o coração ao testemunho de Deus. No Salmo 119, 36, há o seguinte versículo: inclina o meu coração para os teus testemunhos e não a ganância. Então, inclinar o coração ao testemunho de Deus, a palavra de Deus nos livra da ganância. O segundo tópico, nós vamos ver: bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, conforme o Salmo 1, 1 e 2. Ter prazer na palavra. Gente, isso é super importante. Ter prazer de meditar naquela palavra.
Essa ideia é repetida várias vezes nos Salmos. Davi era um que tinha prazer em meditar na palavra. Tais versículos comprovam que, em si, o prazer e o desejo não são errados. Tudo depende do objeto do prazer e da intencionalidade do coração. Então, inclinar o coração ao testemunho de Deus e 2, ter prazer na palavra de Deus. O terceiro, permitir que o Senhor nos cobice. Isso é, entender que o Senhor também quer nos ter, né? Quer que sejamos dele. No Salmo 45:11 diz assim: o rei cobiçará a sua formosura, falando aqui da sua noiva, numa alusão à igreja do Senhor, né? O rei cobiçará a sua formosura, pois ele é o seu Senhor, inclina-se perante ele. Então, o sujeito da cobiça aqui é o Senhor. Seu objeto é a formosura da noiva, a razão é o senhorio do rei e o resultado, a inclinação da noiva diante do rei. Muito interessante quando se trata de o rei e seus súditos, comparando aqui o Senhor e a igreja. Então, permitir, né, que sejamos do Senhor, que Ele nos deseje. O quarto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, irmãos, como esse versículo se adapta a tanta circunstância na nossa vida, né? Buscar as coisas que são do alto. A perspectiva humana nos leva a cobiçar coisas mundanas, coisas aqui de baixo. A perspectiva divina nos faz cobiçar as coisas do reino de Deus, conforme está lá em Colossenses 3, de 1 a 4. E a quinta dica para nós evitarmos a cobiça: contentar-se, conforme Hebreus 13, 5. Estar satisfeito com aquilo que Deus providencia foi um princípio de vida do apóstolo Paulo. Irmãos, que coisa maravilhosa! Ele diz assim em Atos 20, 33, 35 e Filipenses 4, 11 e 13. O apóstolo Paulo: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós temos aqui 3 princípios nesse versículo construtivos do 10º mandamento. Primeiro, o trabalho honesto. Isso evita a cobiça. O socorro aos necessitados. Eu divido com o que eu tenho. E a assistência liberal a quem precisa. Então, queridos, o apóstolo Paulo vem nos dar, então, mais essa riqueza de pensamento, né, nesses versículos, que ele relata que ele mesmo não exercia a cobiça na sua vida. Sexto, assumir conscientemente a condição de peregrino e forasteiro. Em Filipenses, em Hebreus, em 1 Pedro, sempre esses escritores estão nos mostrando, né, que estamos aqui de passagem. E o populacho nos ensina que caixão não tem gaveta. Não vamos levar nada desta vida, né? Desta vida nada se leva, estamos de passagem. Quando a gente tem essa consciência, nós vemos a inutilidade da cobiça. A 7ª dica: amar o próximo. O amor derramado por Deus no nosso coração nos dá a possibilidade de viver com o próximo sem cobiçar as coisas dele, a sua casa, seu servo, sua esposa, seu boi, seus bens. E o samaritano mostrou interesse pelo próximo. Essa parábola é linda, né? Ele compadeceu-se do maltratado, ele cuidou dos ferimentos, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele, pagou as diárias e assumiu a responsabilidade total pelas futuras despesas e outros prejuízos. Não tem lugar para cobiça num coração assim. E 8, exercer atos de misericórdia. Em Mateus 25, de 35 a 36, o Senhor Jesus se refere a 6 obras de misericórdia. Ele fala assim, que teve fome, né? E vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes. Foram me visitar na prisão, estive enfermo e fostes ver-me.
Então, essas 6 obras, dar de comer, dar de beber, hospedar, vestir, visitar enfermos e visitar presos, são obras de misericórdia que não dão espaço para cobiça em nossa vida. Pelo contrário, né? Aquele que se doa não tem espaço para cobiça. Isso é uma maravilha para que esqueçamos as próprias cobiças. Que coisa maravilhosa, né? E nós vamos concluir, né, com uma pergunta. Por que as pessoas cobiçam o que é dos outros? Alan Cole escreve: em última análise, desejar e tentar obter a propriedade alheia é estar insatisfeito com o que se recebeu de Deus. E assim, demonstrar falta de fé em seu amor. Além do mais, a inveja estimulada por tal atitude levará mais cedo ou mais tarde a que se prejudique de alguma maneira o próximo, o que não se coaduna com o dever essencial do amor. Queridos, por que cobiçar o que é do outro? Desde que eu me satisfaça, né, com o que Deus tem para mim, eu não terei necessidade de ter o que é do outro. Como nós estamos no nosso último estudo sobre os 10 mandamentos, eu gostaria de trazer para vocês um material que eu extraí do Manual Bíblico de Mapas e Gráficos da Editora Cultural Cristã, que é muito interessante para nós relacionarmos com os mandamentos um por um. Eu trouxe aqui, então, os 10 mandamentos mais simplificados, né? E aqui esse material que fala de algo tão maravilhoso, né, para as nossas vidas quanto o cumprimento dos mandamentos. Por isso que Tiago vai dizer, né, aquele que tropeça num vai tropeçar em todos, porque eles estão tão relacionados. Por isso que nós reconhecemos que não somos capazes de guardar e cumprir todos eles. Só Jesus foi capaz de fazer tudo isso. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade e a motivação de vivermos uma vida em busca do cumprimento desses mandamentos. Então, o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O resumo disso, né, pode ser: confia apenas em Deus, somente em Deus. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, adore somente a Deus. Não tem outro objeto de adoração na sua vida. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Use o nome de Deus de maneira que ele seja honrado. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Descanse no dia do sábado e pense sobre Deus. Quem perdeu esse estudo, né, sobre este mandamento, volta lá na nossa playlist que você vai encontrar um estudo sobre ele. O quinto mandamento, honra pai e mãe, respeite e obedeça os seus pais. Sexto mandamento, não matarás, proteja e respeite a vida humana. Sétimo, não adulterarás, seja leal ao seu marido ou à sua esposa. Não furtarás é o oitavo, não tire o que pertence aos outros. 9, não dirás falso testemunho, não minta a respeito dos outros. E 10, não cobiçarás, fique satisfeito com o que você tem. Olha que coisa mais linda esse material adquirido aqui, que pode trazer para o nosso cotidiano, né, simplificado, o que Deus espera de nós. Então, cobiçar, como nós vimos, é estar insatisfeito com o que se recebeu de Deus. Refletir sobre o 10º mandamento é aprendermos como viver uma vida de contentamento. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente. O que significa contente? Contente é cujos desejos, aspirações, exigências, etc., foram atendidos ou realizados. É uma pessoa satisfeita. Então, que esse exemplo do apóstolo Paulo, essas palavras, possam tornar mais claras ainda o que Deus está
nos revelando no 10º mandamento: não cobiçarás. Para de desejar o que não é seu. Contente-se com aquilo que eu te dou, seria a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Eu quero dizer, irmãos, que eu estou muito feliz com o estudo dos 10 mandamentos. Me acrescentou muito à vida, à minha vida pessoal, o estudo dos 10 mandamentos. E engraçado que não é a primeira vez, né, que eu estudo ou ministro sobre eles, mas a cada vez a gente se aperfeiçoa mais. A cada vez o Senhor fala conosco ou nos mostra um detalhe novo, nos mostra uma forma nova de servi-lo, de honrá-lo. Por isso eu estou muito feliz com esse estudo. Se você quiser ver de novo todas as lições sobre os 10 mandamentos, tem uma playlist só com esse tema, a ética cristã e os 10 mandamentos. E nós vamos então terminar este tema no próximo domingo, não o tema dos 10 mandamentos, mas concluir toda a nossa revista sobre o comportamento do crente, né? Princípios bíblicos da ética cristã, com a nossa última lição no próximo domingo. E depois então nós vamos ver outros temas que possam nos edificar na nossa vida cristã. Eu te desejo muitas bênçãos de Deus essa semana, muita reflexão na sua palavra, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua família, a sua vida pessoal, em nome de Jesus. Amém.